Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa primeira aula, né, sobre a disciplina de Libras. E a gente vai dar início, né, com o tema mitos em torno da língua de sinais. Então, nessa charge aí vocês podem observar, né, que tem duas pessoas fazendo um diálogo, né? E nesse diálogo um diz assim: lá vem o mudinho, eu não entendo nada do que ele fala. Aí o outro diz: eu também, vamos sair de fininho. E aí do lado aparece, né, o desenho de um homem, né, fazendo assim gesto com as mãos. Então, para eles, é, esse personagem aí é o mudinho, é o surdo, que não pode ter essa comunicação, né, que não pode eles ter esse diálogo, né, que eles tanto dizem, vamos sair de fininho, né? Então, para algumas pessoas, eles entendem que uma pessoa surda é mudo. Não é isso, pessoal. Não existe mudo, não existe mudinho, tá? O problema da pessoa surda foi na audição, não foi no aparelho fonador. No aparelho fonador só se ele teve algum problema, mas se não, ele só perdeu a audição. Então, nasceu surdo por algum problema, mas não teve problema no aparelho fonador. Então, ele não é mudo, tá? Ele não consegue falar se ele não foi para um fono, tá? Não fez terapia. E outra coisa, se ele também nunca escutou, né? Se ele nunca escutou, também tem dificuldade de verbalizar. Mas se o surdo quiser também verbalizar, quiser falar, ele pode fazer terapia, tá? Ele pode fazer uma terapia com fono e conseguir verbalizar. Claro que ele não vai falar igual a nós, né? Ele não vai conseguir fazer essa comunicação que a gente faz facilmente, ele vai ter uma pequena dificuldade na construção das palavras, né? E depois também na construção das frases, mas consegue fazer uma comunicação para uma pessoa ouvinte entender com um pouco de lentidão, talvez, na voz. Mas deixando bem claro para vocês, não existe mudinho, tá? Não existe mudo, só existe pessoa surda, tá bom? Continuando, né? E o mitos em torno da língua de sinais relacionam com a concepção de que se tem a surdez, né? Como algo incapacitante. Então, isso aqui é uma visão errônea, uma visão do século passado, aliás, dos séculos passados. Então, sobre dizer que uma pessoa surda é incapacitada, né, que não tem condição de se socializar, de ter um trabalho, de estudar, de estar no meio social, isso é totalmente distorcido, tá? Isso aqui foi uma visão clínica do século passado, uma visão que hoje já não existe. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram alguns relatos, mas o que acontecia eram que as pessoas surdas e até outras pessoas que tinham algum determinado tipo de deficiência recebiam um laudo de incapacidade. E essas pessoas eram o quê? Aposentadas, tá? Eram aposentadas porque achavam que essas pessoas não iam estudar, não iam aprender algum ofício, né, trabalhar, não estavam assim, posso dizer para vocês, tinham capacidade de se socializar. Então, assim, estavam lá e eram pessoas consideradas incapacitadas. Essa visão clínica já não existe mais, tá? É uma visão clínica passada do século passado. Hoje a gente já vê o surdo, ele tem que estar inserido, porque nas leis, né? Hoje a gente sabe que tem a LBI de 2015, que é a lei que fala, né, sobre a pessoa com deficiência, dá todos os seus direitos, ele tem que estar no meio social de tudo, né? Tem que estar incluído aí na escola, no trabalho, em tudo que ele tem direito. Então, isso já não existe mais, tá? E também cria-se um imaginário de que os sinais usados pelos surdos
Não é algo a ser chamado de língua, mas um conjunto de gestos que geram uma comunicação limitada ou às vezes sem sentido. Isso também não existe, pessoal. Isso aqui é um pensamento passado também, tá? Então, a língua de sinal existe sim, é uma língua usada pelos surdos, é uma língua que ela tem a sua gramática própria, tá? E vem dizer que, assim, é uma língua limitada, é uma língua sem sentido, é uma língua só de gestos, isso não existe. É uma língua de sinais que tem gramática própria, tá? E a gente entra aqui no mundo da literatura, né? Então, Quadros e Carnot e Gessé, né? Eles, nas obras, esclarecem e se sensibilizam o leitor acerca da realidade surda, das concepções errôneas socialmente construídas em torno da língua de sinais, né? Então, eles desmistificam tudo que se fala sobre a pessoa surda, né? Tudo que foi criado no imaginário de algumas pessoas, né, de forma errônea. E a língua de sinais faz parte do universo humano e que este não necessariamente manifesta apenas pelo som, mas também de forma visual. Então, a língua de sinais, ela é principalmente visual, né? Porque você vai ter que estar observando aqui as mãos, né? Vai sinalizar e também o rosto, né? Que o rosto ele vai dar a expressão facial junto com os sinais na construção do sinal. Então, ela é totalmente, eu posso dizer, visual. A língua de sinais é universal, né? Afinal, que língua de sinais é essa? Então, respondendo aqui para vocês, cada país possui a sua língua. Cada país tem sua língua de sinal. Vocês vão assim, mas eu aprendi alguns sinais dentro do Brasil, aprendi o alfabeto manual de Libras, e aí cheguei no outro país, alguns eu achei bem parecido. Não é, você pode achar alguns, né? Alguns que vocês podem achar parecido alguns sinais, o alfabeto, mas não é, tá, pessoal? Pode aparecer uma letra ou outra, sim, dentro do alfabeto, parecido ou até igual. E alguns sinais pode ser parecido, né? Mas não é também. Vocês têm que ter cuidado. Porque dizer que uma língua é a mesma em Portugal, é a mesma na França, é a mesma nos Estados Unidos, a mesma coisa, não é. Tanto que o nosso alfabeto é totalmente diferente e aqui chama Língua Brasileira de Sinais, Libras, tá? E, vamos dizer, nos Estados Unidos, né? Lá é Língua de Sinais Americana, totalmente diferente. Então, cada país possui a sua língua. Então, a língua de sinal é universal? Não. Estou mostrando para vocês aí é, dois tipos de alfabeto, né? Um francês, esse colorido aí é o americano, mostrando para vocês aí que é totalmente diferente do nosso alfabeto brasileiro, né? Pode ser que vocês dizem assim, mas essa letra aqui é quase igual, mas não é. Você tem que ver a configuração, como se encontra a mão e como se encontra cada dedinho da sua mão. Como é que ele vai estar, né? Para dizer se ele é igual ou não. Pode ser parecido. Então, vamos observar bem para depois vocês dizerem mesmo que não é igual, tá? Essa aqui é importante para vocês, tá? O gestuno, né? Que é uma língua de sinais criada também para uso internacional e começou a ser pensada pela Federação Mundial do Surdo entre 1951 e 1973. Gestuno, ela foi pensada
tá? Mas não foi em frente à ideia, mas a gente continua aí com a nossa língua brasileira de sinais, que ela vem da França, né? Ela vem já construída lá na França e se transformou aqui dentro do nosso Brasil através da comunidade surda em língua brasileira de sinais. E sobre a gramática, o que podemos dizer? O que podemos dizer é que a nossa gramática, né, da Libras é uma gramática própria, claro que totalmente diferente da gramática nossa da língua portuguesa. Então, a língua de sinais, o status linguístico iniciou na década de 60, né, que é a partir do estudo do pesquisador norte-americano Willis Tolkien, que foi produzido e construído junto com a comunidade surda, a língua brasileira de sinais. Os estudos vieram dele, né, mas foram criados aqui dentro do nosso Brasil, a língua brasileira de sinais. Então, pessoal, também temos aí a configuração de mão, o ponto de articulação e colocação, também o movimento, segundo quadros e carnão. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, essa aqui é a configuração de mão, né? São os movimentos que a mão faz e onde também localiza a mão. São chamados parâmetros da Libras, que a gente vai ter uma aula futuramente só sobre isso. Então, só para mostrar para vocês alguns exemplos aí, a mão está em S, né? Que é assim, mão em S. E aí a mão em S, quando você coloca aqui, vai dar o sinal de aprender. Aí quando você coloca aqui, vai dar o sinal de laranja, sendo a mesma configuração, que é a configuração em S. Mas só para vocês compreenderem que onde você vai colocar a sua mão, né? A locação da sua mão é que vai fazer a diferença. Explicando aqui direitinho para você, onde você vai colocar a sua mão, já vai fazer a diferença do sinal, né? Então, assim, quando você coloca aqui, a configuração em S, a mesma coisa, é um sinal, o sinal de aprender. Quando você coloca aqui, é o sinal de laranja. Então, vocês estão entendendo aí como é que funciona a nossa gramática. Aqui só foi um exemplo, tá? Outras aulas a gente vai aprofundar sobre isso aqui, sobre esse tema. A língua de sinais é construída do alfabeto manual. Então, pessoal, o alfabeto manual, segundo o GSE, é um recurso empregado para apresentar nomes próprios de pessoas, lugares, instituições ou qualquer outro termo para o qual ainda não existe um sinal. Então, pessoal, o alfabeto manual, que é esse que vocês estão vendo aí, ele apresenta na forma que a gente faz a datilologia. Então, se por acaso você não tem o sinal dado pelo surdo, aí você pode usar o seu nome utilizando, né, o alfabeto manual, fazendo a datilologia do seu nome. Ou para qualquer outro nome que você não conheça que tenha sinal. Também para lugares, instituições, tá? Que não existe o sinal. Também você pode utilizar se você não conhece um sinal de alguma coisa ou esqueceu o sinal de alguma coisa e utilizar a datilologia do alfabeto manual. Então, lembre-se que a Libras não se resume no alfabeto, mas o alfabeto manual faz parte desta língua, certo? Então, aí, pessoal, tá a datilologia sendo feita do lado, né? Pergunta quais são os 4 nomes, né? Feito na datilologia no alfabeto manual, utilizando, né, este alfabeto que também não se constrói a língua de sinais sobre ele, como eu já expliquei para vocês, somente em nomes de pessoas, instituições, lugares que não têm sinais. Tem para lembrar em algum momento assim que você esqueceu, né,
aquele sinal. Aí você pode usar a datilologia, certo? Sim, o sinal é pessoal e é a forma mais prática de identificar na comunidade surda, né? Então, você vai ser identificado por um surdo dentro da comunidade surda também através do seu sinal. Então, o meu sinal é o M, tá? Ó, M, e aí eu coloco aqui, ó, passando em cima aqui do meu cabelo. Esse sinal aqui, quem me batizou foi um surdo, tá? N de Marilene, aí coloca aqui no cabelo, porque eu gosto de usar meu cabelo sempre aqui pra cima. Então, ele sempre se direcionava à minha pessoa, né? Ele dizia que era a professora Marilene, pelo meu sinal. E só quem pode dar esse sinal é um surdo, tá? Uma pessoa ouvinte não pode dar esse sinal de jeito nenhum. Esse outro sinal para a pessoa, ele vai observar, né, suas características e através das suas características essa pessoa surda vai dar o sinal para você. E aí você será batizado, né, através desse sinal conhecido por eles ou na comunidade surda através desse sinal, como eu já tenho. Se você não tem, você vai usar a datilologia do alfabeto manual para fazer o seu nome, tá bom? Todos surdos são mudos e fazem a leitura labial. Então, o surdo é capaz de falar, não de forma natural, espontânea, mas por meio de terapia fonoaudiológica específica, claro, e alguns surdos, mesmo usuários da língua de sinais, também oralizam. Então, eu já falei isso para vocês nos slides anteriores, né? Lá no começo da nossa aula, dizendo assim, que o surdo, ele é capaz sim de ser oralizado, né? E eles são capazes também de fazer a leitura labial. Mas no tocante da leitura labial, podemos dizer que é errônea a afirmação de que todos surdos a praticam, tá? Por quê? Porque tem que ter uma habilidade, né? Nesse sentido de fazer leitura labial, tem que ter um treino para isso. Não pode se afirmar que todos surdos são capazes de fazer leitura labial. Deficiente auditivo, mudinho ou surdo, né? Uma deficiência existe quando há um desvio, fala, falha ou imperfeição. Neste caso, qualquer alteração do aparelho auditivo que venha reduzir a audição considera-se, nesta perspectiva, uma deficiência, tá? Então, como é que a gente pode usar o termo deficiente auditivo para ser menos pejorativo do que utilizar, né, o termo surdo? Geralmente, nomear o indivíduo de surdo parece ser preconceito, mas para uma parcela significante de pessoas nesta condição, se chamar de deficiente auditivo põe em evidência, né, estereótipos do defeito a ser corrigido. Então, gente, que pode ser utilizado, não fica de forma tão, posso dizer, pejorativa, é utilizar, né, o nome chamando assim a pessoa surda, chamar a pessoa surda. Pior do que chamar, claro, o deficiente auditivo. Em 1988, né, foi o ano da Constituição, que as pessoas se reportam a esse grupo como portadores de deficiência. Em 1988, né? E também, anos depois, passou a ser chamado de portadores de necessidades específicas. Depois veio a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e em 1900, aliás, desculpa pessoal, em 2013 o termo mudou para educandos com deficiência. Depois veio a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI de 2015, veio o termo pessoa com deficiência.
Então, considera-se pessoa surda, né? Que tem a perda auditiva e aí que compreende e interage com o mundo por experiências visuais dentro dessa cultura, através do decreto 5.626 de 2005, capítulo 1, né? Ele identifica como a pessoa que tem alguma deficiência, então a pessoa com deficiência. Mas atualmente a gente utiliza pessoa surda, né? Como eu já expliquei, não pode se chamar mudinho, nem mudo surdo. Você pode se direcionar como pessoa surda. Todos surdos usam aparelho ou fazem implante coclear? Nem todos surdos usam aparelho, né? E nem todos surdos já fizeram algum implante coclear, certo? Então, os aparelhos de amplificação sonora individual surgiram por 1940 para dar conta de minimizar algo considerado uma patologia que comprometia a participação da pessoa no meio social, a saber, a surdez. Então, esses aparelhos auditivos, eles vieram, tipo assim, para colocar a pessoa no mundo do ouvinte, né? Então, o surdo, ele também tem direito de ser surdo, pessoal. Tem o direito de não querer o implante coclear, tem o direito de não querer usar o aparelho auditivo, porque esses aparelhos auditivos, muitas vezes, eles dão muito problema, eles fazem muito barulho no ouvido, ele faz um barulho assim, perturbador, meio fazendo um ruído no ouvido, que tem surdos que não sintonizam muito direito, não têm muita paciência, até tiram o aparelho porque dá muito problema. E o implante coclear, que é uma cirurgia, ele já pode ser utilizado assim melhor, porque já é feita uma cirurgia, uma coisa interna, né? E aí ele já não dá tanto trabalho, não dá tanto problema, mas a pessoa ela pode fazer a opção ou não. Ele pode fazer a opção de querer usar, né, o aparelho ou fazer implante coclear e também fazer a opção de não querer nenhum dos dois, tá? Porque muitas vezes para a sociedade ouvinte isso aí pode ser visto até como uma imposição da pessoa não querer ou então a família querer que ele escute, né, para poder melhor fazer a comunicação, mas vamos respeitar cada um, tanto os que querem utilizar como os que não querem, né? Então, assim sendo, ancorados na proposta de oralização de surdos, que ganhava força após o Congresso de Milão, que também a gente vai ter algumas aulas, que sempre vai falar sobre o Congresso de Milão, mas a gente vai ter uma aula explicando um pouquinho sobre o Congresso de Milão, que aconteceu em 1980. Os aparelhos foram, aliás, 1880, pessoal. E em 1980, os aparelhos foram sendo cada vez mais indicados e utilizados por surdos em todo o mundo. Como hoje, né? A gente sabe que a tecnologia veio para ajudar e temos a opção de vários tipos de aparelhos, né? Mas isso aí cabe cada surdo, cada pessoa que tem na sua surdez querer ou não utilizar esses aparelhos. Como você sabe como surgiu a língua de sinais, né? A língua brasileira de sinais, né? Então, pessoal, aconteceu o seguinte, que o imperador Dom Pedro II e o francês Ernest Houet, né, que trouxe a língua de sinais francesa e implantou a língua de sinais dentro do nosso Brasil. Então, Houet é um professor francês que foi convidado, né, por Dom Pedro II a implantar a língua brasileira de sinais. Não foi trazido da França, mas aqui foi implantado dentro do nosso Brasil como um alfabeto manual brasileiro, né, da Libras e a língua brasileira de sinais. Então, pessoal, conta a história, né, que dentro da família
de Dom Pedro II, existia uma pessoa surda, que eles chamavam de surdo-mudo, e aí, por isso ele trouxe esse professor, o E, para ajudar no estudo, né, na comunicação dessa pessoa, que era um parente dele. Eu acho que, se eu não me engano, era o neto dele, porque a gente vê em algumas histórias que era neto, outro já a gente faz a leitura que era filho, mas não era. Outro já disse que era um sobrinho, a gente não vê bem, mas a última que eu li, né, afirmava que era um neto. Então, dentro da literatura, isso aconteceu, que era um neto, e aí Rouet veio para ajudar, para dar auxílio a essa pessoa da família de Dom Pedro II. E aí aconteceu que veio fundar, né, a Escola de Surdos Mudos, que era o Instituto Nacional de Ensino para os Surdos. Hoje não é considerado mais Instituto de Surdos Mudos, e sim só para surdos. Então, a escola para surdos. E ela continua a existir, ela existe no Rio de Janeiro, né? É um prédio que continua a ter esse ensino para pessoas surdas e está lá durante esses séculos todos, ajudando as pessoas surdas. Então, pessoal, aí as referências bibliográficas ficam aí para vocês dar uma pesquisa, tá? Se quiserem pesquisar. E se quiserem tirar alguma dúvida sobre essa aula, vocês podem passar mensagem na plataforma que eu responderei vocês, tá bom? Então, tenham bons estudos, aproveitem, tá? E até mais.